E chegamos na época da Quaresma. Antigamente, ou até mesmo nos dias atuais, muitas pessoas relatavam verem coisas estranhas acontecendo, criaturas que não eram desse mundo. Então vamos para um relato sobrenatural que aconteceu com uma colega de trabalho minha, de onde eu trabalhava, então vou contar meio que sem roteiro da forma que ela contou pra gente. E ela tem certeza do que ela viu na janela da casa dela era um lobisomem. E eu não vou contar o nome dela aqui, pois eu não tenho mais contato com ela. E foi ali, mais ou menos, uns 2 anos atrás. A gente estava no serviço, eu estava mais folgado à tarde, não tinha muito o que se fazer. Então nós entramos nesse assunto de histórias sobrenaturais. E ela acabou contando essa história que aconteceu com ela e ela ficou muito assustada. Eu vou pôr o nome dela aqui de Marina, mas esse não é o nome verdadeiro dela. E ela relatou o seguinte: a Marina disse que há alguns anos atrás, não tem muito tempo que isso aconteceu, ela estava na casa dela, juntamente com o pai e a mãe, eles estavam assistindo TV, já era de noite, estava ficando tarde, até que o pai e a mãe dela decidiram ir dormir, e a Marina ficou na sala assistindo TV. Essa casa dela ficava numa cidade pequena, bem próximo daqui de onde eu moro, de Maringá, a cerca de mais ou menos 1h30, 2 horas de distância de viagem. E próximo dessa casa, não somente da casa, mas da cidade, tinha ali aquela área de mata. A Marina fala que como já era tarde, mesmo sendo cidade pequena, todas as portas e as janelas já estavam trancadas e ela estava ali tranquila assistindo televisão, até que alguma coisa fez com que ela olhasse para a direção da janela da cozinha. A Marina fala que essa janela da cozinha não era uma janela baixa, era uma janela um pouco mais alta, mas era daquele vidro transparente, então ela conseguia ver tudo que tinha do lado de fora. E foi ali, do lado de fora da casa, que ela viu que na janela tinha uma figura olhando para ela. E ela descreveu essa figura como sendo grande, alta, peluda, uns pelos bem espessos, bem escuro, de cor preta. Eu não me lembro ao certo se a cor do olho daquela criatura era amarelada ou era de um tom mais vermelho. Ela fala que também conseguiu ver todos os dentes dele, que eram bem grandes. Ele tinha orelhas, aquela figura tradicional de um lobisomem. Aquela coisa estava olhando diretamente para ela e ele apresentava ter o que parecia ser um leve sorriso na boca. Ao mesmo tempo que ele estava com o braço esticado, como se desse a impressão que ele fosse abrir a porta da cozinha, só que a porta estava trancada. E a Marina, quando contou esse relato, os olhos dela encheu de água, porque ela disse que no momento que ela viu aquela coisa feia do lado de fora, ela ficou tão assustada, tão paralisada de medo, que ela não conseguia gritar para chamar o pai e a mãe dela, que estava dormindo no quarto. Ela também fala que o celular dela estava bem do lado dela e ela sequer conseguiu se mexer para pegar o celular e gravar alguma coisa. Ela ficou paralisada ali, sem saber o que fazer, olhando para aquela coisa do lado de fora e aquela coisa olhando para ela e dando um leve sorriso. Ela ficou com muito medo daquele monstro entrar dentro da casa dela e levar ela embora. Ela não sabe dizer quanto tempo ela ficou ali parada olhando para aquela coisa, mas passou alguns minutos e ela olhou novamente para a TV e a hora que ela olhou para a cozinha, aquela coisa tinha desaparecido. E nesse momento ela já estava chorando ali na sala e ela sequer conseguiu se levantar para avisar o pai dela do que tinha acontecido. Ela pegou o telefone e preferiu fazer uma ligação para que ele fosse até na sala. E quando o pai e a mãe dela encontrou ela ali na sala, ela estava chorando em desespero, chorando bastante. O pai dela foi verificar ali se tinha alguma coisa ainda do lado de fora, mas ele não encontrou mais nada. Ela se acalmou depois, mas por um bom tempo ela ficou com muito medo de ficar sozinha dentro daquela casa. Ela acredita que aquela coisa, aquele monstro, deve ter saído daquela mata que ficava ali próxima e depois disso ele simplesmente correu para lá de volta. E antes dela contar essa história ali no serviço, ela ficou com bastante medo, assim, bem receosa de contar, porque ela achou que a gente não ia acreditar em nada do que ela estava falando. E ela não gostava muito de tocar nesse assunto, pois ela tinha medo das pessoas acharem que ela estava inventando ou que ela simplesmente estava ficando louca. Mas ela acabou contando a história pra gente, e ela diz que por mais absurdo que possa parecer, ela tem certeza do que ela viu do lado de fora da casa dela era um lobisomem. A Marina, ela é bem novinha, ela deve estar com uns 19, 20 anos agora, então quando isso aconteceu, ela era adolescente. Mas ela fala com toda certeza que ela viu alguma coisa do lado de fora, e para ela era um lobisomem. E esse foi o relato da Marina. Tem muita gente que não acredita, tem outras pessoas que acreditam nessas histórias, mas independente de acreditar ou não, eu tenho certeza que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já ouviu uma história de lobisomem de alguém muito próximo da família. E se você tem uma história para contar, deixa aí nos comentários ou manda para mim, que eu conto aqui no perfil nessa época de quaresma. E se você chegou até aqui, não esquece da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui, para vocês que gostam do tema de ufologia, para vocês que gostam de criaturas estranhas. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra.